Então, essa SEI é uma semana de estudos intensivos do segundo bimestre. Funciona como? Ela pega uma habilidade onde vocês tiveram mais dificuldade na AP e vai trabalhar ela na semana final do bimestre. São duas habilidades que teriam problemas. Eu separei uma delas para a gente estar trabalhando. Eu separei qual? Aquela que é relacionada a questões de fronteiras na América Latina. Principalmente porque vai tratar a questão de racismo, de blocos econômicos, de economia, de um mundo industrializado e um mundo em industrialização. São vários temas dentro de um só. E também muito relacionado à forma distinta com que dois blocos econômicos tratam a pessoa. Eu estou abrindo agora o arquivo para a gente trabalhar junto, ó. Vamos lá. Então, normal, nome, número, série. Se vocês quiserem fazer as respostas numa folha à mão, pode fazer, depois tira a foto e mandar. Só peço para vocês fazerem de uma forma que eu consiga ler, tá? E são apenas duas perguntas que eu montei. A primeira e a segunda sobre narcotráfico. Vamos lá. A primeira vai estar relacionada principalmente à questão de bloco econômico e Mercosul. E a divisão distinta desses dois blocos. O que eu fiz? Eu peguei o bloco da América do Sul e quais são as regras deles e quero que vocês comparem com o bloco econômico chamado NAFTA. Bloco econômico NAFTA que tem 3 integrantes: Estados Unidos, Canadá e México. Qual desses 3 países não é de primeiro mundo, gente? Entre Estados Unidos, Canadá e México. Isso. México é o país que não é considerado país de primeiro mundo, não é industrializado. Então, a gente vai fazer uma comparação entre esses dois mundos. Beleza? Lembrando, essa atividade vai valer 3 pontos a mais no bimestre. Ou seja, se você fizer ela e for bem, você tem já mais 3 pontos para me contar no final. Vamos lá. Atividade 6, semana de estudos intensivos. Quem pode ler essa parte do Mercosul? Vamos, gente. Quem pode ler para mim? Calma, deixa eu travar aqui a luz, rapidão. Na TV. O Mercado Comum do Sul, Mercosul, é um bloco econômico sul-americano criado em 1991. São membros fundadores do Bloco Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esses blocos contam também como países associados, que são Bolívia... Peraí. Só um pouquinho. Tá. Vamos com calma para a gente entender. Então, o Mercosul tem integrantes Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Brasil e Argentina. Certo? Paraguai e Uruguai. Paraguai e Uruguai. Esses países são de primeiro ou de terceiro mundo? Terceiro. Ou seja, todos eles são iguais de terceiro mundo, certo? Certo. Continua, por favor, Thalita. Que são Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Essa integração entre países sul-americanos busca favorecer o desenvolvimento econômico, social e político de seus membros e associados. Para isso, Espera só um pouquinho. Leia novamente essa parte. Essa integração entre países sul-americanos busca favorecer o desenvolvimento econômico, social e político de seus membros e associados. Para Ficou isso, clara essa questão para você, gente? Ficou clara essa questão do desenvolvimento, primeiro, econômico, social e político? Sim, professor. Sim. Quando a gente fala em econômico, a gente está falando de o quê? De comércio. Uma observação social. Social tem a ver com pessoas. Ou seja, uma integração entre os povos. As pessoas vão poder circular entre todos
entre todos os integrantes do bloco. As pessoas com RG conseguem ir à Argentina. Com RG, o argentino consegue vir ao Brasil. Com RG, o Brasil consegue ir ao Chile. Com RG, o chileno vem ao Brasil. Ou seja, uma integração total. E política, ou seja, todos eles vão seguir algumas normas que vão regir todos os países, como, por exemplo, a democracia. Entenderam? Sim, professor. Sim. Pode continuar, por favor, Thalita. Para isso, tem como objetivo central promover a livre circulação de bens, serviços, capital e pessoas, com redução parcial ou total de tarifas, barreiras alfandegárias e impostos. Um bloco econômico do tipo mercado comum tem como finalidade não só desenvolver aspectos econômicos, mas também promover a livre circulação de produtos, pessoas, bens, capital e trabalho, tornando as fronteiras entre os seus membros quase inexistentes em termos gerais. Fundado no ano de 1994... Não, peraí, calma, peraí. Só um minutinho, Thalita. Beleza, o que a gente definiu? Que a partir da criação do Mercosul, as pessoas vão poder ir e vir, vai acabar aquela tributação grandiosa que existia para você circular com mercadorias entre os países, tanto que no começo do Mercosul, muitos brasileiros iam ao Paraguai e traziam muitas coisas do Paraguai para o Brasil. Por quê? Porque esses produtos não eram taxados, não havia uma sobretaxa de imposto. Por quê? Porque há o Mercosul, e o Mercosul indica que, dentre os integrantes, não haverá sobretaxa de impostos. Algo diferente, por exemplo, de um brasileiro mandar um produto para a Europa. Você vai pagar um imposto. Quando um brasileiro paga um imposto de um produto que ele compra na China, esse produto, às vezes, ele é sobretaxado, taxado 2 vezes. Você paga um imposto, depois tem que pagar um segundo imposto. Vocês vivem isso, vocês compram bastante coisa de outros países e sabem dessa sobretaxa de impostos. Com a criação do Mercosul, acabou isso. Não há mais barreiras alfandegárias e o imposto fica um imposto só. Tudo bem, pessoal? Até aí? Sim, professor. Sim. Mercosul, tranquilo. Até porque é com a gente, né? Legal, agora vamos para falar sobre a NAFTA. NAFTA, não esqueçam, América do Norte. Pode começar, Thalita, por favor. Fundado no ano de 1994, o North American Free Trade Agreement, NAFTA, é um bloco comercial que engloba todos os países da América do Norte, mais precisamente Estados Unidos, México e Canadá. Em outras palavras, ele representa um pacto econômico, o qual determina uma série de diretrizes comerciais de livre comércio praticado pelos 3 países da América do Norte. Uma das principais características desse bloco é que suas relações comerciais são muito beneficiadas, devido à disposição geográfica dos 3 participantes. Com isso, todos os integrantes conseguem escoar a produção tanto por vias terrestres quanto por via naval. Esses fatores é determinante e extremamente vantajoso para os 3 países, já que uma fácil logística de transporte do mercado ajuda a baratear os custos dos produtos e ampliar o pagamento de menos impostos. Desse modo, agora podemos entender, por exemplo, porque um carro fabricado nos Estados Unidos é vendido a um preço muito inferior no Canadá e no México. Entre as outras características desse modo, podemos destacar criação de uma zona livre de comércio, eliminação de barreiras alfandegárias, intensificação das relações comerciais, econômicas e políticas entre os 3 países. Reprodução de taxação de impostos para produção importados e exportados entre os integrantes do bloco,
temos que lembrar que a NAFTA era composta por dois países desenvolvidos a um subdesenvolvido, e isso influenciava no bloco. Estados Unidos e Canadá realizam acordos bilaterais de circulação de pessoas, já o México não. Então, pessoal, qual dessas regras são diferentes relacionado ao Mercosul? Qual a regra principal da NAFTA é diferente da do Mercosul, na visão de vocês? Porque ela falou sobre várias questões que são importantes para esse acordo, mas há uma questão exclusiva que não foi mencionada e não faz parte do acordo. Qual que é? A intensificação das relações econômicas, comerciais e políticas? Não, é igual, as duas são iguais. Isso é igual. Baratear os custos dos produtos, professor? Não é a mesma coisa nos dois? Os dois acordos têm a mesma função, baratear os produtos. Legal. E a economia vai rodar, que é uma beleza. Mas eu quero saber aonde está a diferença entre Mercosul e NAFTA. Tem uma boa diferença aí. Uma diferença que faz todo sentido quando a gente pensa em racismo. Que os Estados Unidos e o Canadá conseguem fazer acordos bilaterais de circulação e não incluem o México nisso? Não. É porque eles taxam os produtos? Não. Ó, vamos lá. Aí eu coloquei assim: explica a diferença entre os fluxos migratórios oferecidos pelo Mercosul em relação ao da NAFTA. Relacione as áreas de pessoas, comércio e políticos, documentos políticos. Tem uma diferença aí. Eu já dei até as áreas prontas para vocês. O que diferencia uma da outra? É porque o NAFTA, ele, mais precisamente, é nos Estados Unidos, México e Canadá, que eles têm uma vantagem entre os três países. Não. Que é vantajoso para os países se integrarem ao bloco, é vantajoso. Beleza, tranquilo, se vocês entenderam. Tanto na questão da NAFTA, tanto na questão do Mercosul. Todo mundo quer entrar no bloco porque eles vão ter algum tipo de benefício. Mas tem uma diferença brutal aí. Tem uma diferença, digamos, bem na nossa cara. De um bloco para o outro. É isso que eu quero saber. Professor, seria porque a NAFTA, não sei se é assim que fala, mas eles só, tipo assim, ajudam países de primeiro e de segundo mundo? Leiam novamente o Mercosul, leiam novamente a NAFTA e achem a diferença. Tem uma diferença brutal. Um fala bastante sobre ela e o outro não fala. É brutal. A livre circulação de pessoas, bens, capital e trabalho? Oi? A livre circulação de produtos, pessoas, bens, capital e trabalho? Tá. A livre circulação do quê? Produtos, pessoas, bens, capital e trabalho. Agora, pega aqueles pontos da NAFTA, compara. Lá tem vários pontozinhos da NAFTA, compara. Qual que é a diferença entre um e outro? Zona livre de comércio, professor? Os dois têm a ver com comércio. Os dois vai abaixar o preço. Um vai diminuir a taxa e o outro vai retirar a taxa. E não é isso que eu tô querendo falar para vocês. Tem algo mais brutal ainda.
Tem algo extremamente brutal aí. Que aí que tá. Olha como são as coisas. É um texto. Simples. Peguei 2 blocos diferentes e estou dizendo para vocês, tem um conceito racista. Cadê o conceito racista, gente? Acha para mim, interpreta. Que eles não incluem o México nos acordos? Oi? Que eles não incluem o México nos acordos? O México está incluído no acordo, junto com os Estados Unidos e o Canadá. Que os Estados Unidos e o Canadá realizam acordos não sei ler, professor, de circulação de pessoas, já o México não? E do outro país juntam tudo? Parabéns, era isso. Mas eu falei isso Obrigada. antes, professor. Hã? Eu tinha falado isso. Não, não dessa forma. Ela foi exclusivamente no alvo. A livre circulação de pessoas. Existe o que entre os Estados Unidos e o México? A gente já assistiu uma aula sobre isso. O que existe entre Estados Unidos? Entre Estados Unidos e Na México? fronteira. Tem uma fronteira. E essa fronteira é o quê? O que foi construído nessa fronteira? Uma Um negócio barreira? de anticirculista. Eu não sei falar, professor, minha dicção hoje tá horrível. Então, foi construído o quê, gente? A gente teve uma aula só sobre isso. Foi construído um muro, gente. Um muro para não deixar os latino-americanos passarem para os países desenvolvidos. A gente teve uma aula só sobre isso, gente. Acho que agora vocês conseguem responder. Você está vendo que às vezes, o conceito racista está dentro do texto e vocês precisam interpretar para entender? Sim. Legal. Vamos para a segunda questão. Aí vocês vão responder a diferença entre os dois, tá? Aí eu coloquei pessoas, comércio e políticos. Aí vocês vão colocar as diferenças e as semelhanças, tá? Foquem bastante na questão que eu falei para vocês. Do racismo, da questão de pessoas, mas explica o porquê, com as suas palavras. Não vai me escrever 2 linhas, não, hein? Escreve coisa bastante. Vamos lá. Segundo, narcotráfico. Vai lá, Thalita, por favor. Narcotráfico. A América do Sul enfrenta muitos problemas de ordem social e econômica, como as crises sucessivas, a falta de trabalho e oportunidades, as desigualdades sociais e diversos outros problemas que são comuns em todos os países que integram essa parte da América. Essas características geram outros problemas oriundos da criminalidade, tais como o tráfico de drogas, armas, sequestros, atentados, corrupção. As drogas em especiais motivam quase que todos os estados. Infelizmente, tais problemas se fazem presentes em muitos países da América do Sul. O narcotráfico faz parte de toda nação. A comercialização de drogas e o segundo ramo de atividades econômicas do planeta, sendo superada somente pelo comércio de armas, gerando uma receita de aproximadamente 500 bilhões de dólares anual. As atividades citadas estão diretamente ligadas ao tráfico de drogas e à criminalidade em geral, além de guerras e terrorismo. O narcotráfico é uma atividade que se enquadra no mundo do crime. Atua na produção, comercialização e distribuição de drogas em suas diversas formas e substâncias. As drogas são substâncias tóxicas que levam o consumidor das mesmas a desenvolver comportamentos anormais, provocando um estágio de dependência tanto física quanto mental. O uso tem promovido
em milhares de pessoas, famílias, diversos problemas, pois destrutura a instituição que, além de retirar o usuário do setor produtivo, gera gastos para o tratamento. Espera só um pouquinho agora. Pessoal, falando sobre narcotráfico, falando sobre o mundo sobre um todo. O que é a globalização? Quando junta todo mundo? Isso, é o fim das fronteiras. O fim das fronteiras significa você não tem uma necessidade de proteger a sua fronteira, fazer aqueles muros gigantescos para impedirem um país de entrar no outro. Quando você tem um bloco chamado Mercosul, o que acontece com as fronteiras? Elas são Quebradas. exatamente. E aonde que vai entrar o narcotráfico? Exatamente no problema dos países que entraram no bloco. Porque eles deixam de investir pesado na segurança das fronteiras. É importante para ele que o comércio entre os países aconteça. E para isso, várias e várias aberturas ocorrem. E o narcotráfico vai se utilizar dessa mudança estrutural dos países para aumentar seu poderio de produção. Observe, ele é o segundo maior comércio do mundo. Só perde para o comércio de armas. Comércio de armas, eu vou falar sobre isso numa aula possível. Quem ganha muito com o comércio de armas é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele produz arma em massa para fazer com que a sua economia gire. Ele descobriu que fazer armas dá dinheiro. Manter guerras em países do Oriente, sei lá, da Carolina, sei lá da onde, dá dinheiro. Por quê? Porque ele faz a sua economia girar. E o segundo, que mais dá dinheiro, são drogas. Drogas faz muita economia girar. E ela vai se beneficiar muito dessa globalização, desse fim das fronteiras. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Sim. Sim, professor. Maria Eduarda, você pode continuar? Obrigado, viu, Thalita? De nada. Então, professor, eu tô comendo. Mais outra pessoa pode continuar, por favor? Laura? Eu, professor? Pode. Onde que parou mesmo? Desculpa. Na América do Sul. Tá, peraí. Na América do Sul, a droga mais produzida é a cocaína. Desse modo, os grandes produtores são Colômbia, Peru e Bolívia, que garantem a distribuição da droga no planeta. A droga passa por diversas etapas até chegar ao consumidor. No caso, o usuário, na primeira fase, é o cultivo da matéria-prima, desculpa. A coca, planta da qual se obtém a base para o preparo da cocaína. Desculpa, eu li tudo errado, mas enfim. Na segunda fase, a planta é processada, transformando-se em uma pasta base, e na terceira e última fase é realizado o refino, resultando em um pó branco que já é a cocaína. Após todo o processo... Não, desculpa. Eu me perdi. Isso mesmo, após todo o processo. De cultivo e refino. Que merda essa coisa fica... É preciso realizar a distribuição como se trata de uma atividade legal. Professor, é que meu negócio fica coisando. Se faz necessário obter uma infinidade de rotas e caminhos distintos, o Brasil está inserido na rota internacional do tráfico. A droga entra no país pela floresta amazônica. Como as fronteiras não são totalmente internacional do tráfico, monitoradas, não existem impedimentos. Depois disso, segue para os portos, aeroportos e pistas de pouso clandestinas espalhadas pelo território. A partir desses locais são enviados toneladas para os grandes centros em diferentes continentes. Espera só um minutinho. Desde a fabricação até o transporte, até a chegada no receptor lá na Europa, imagina quantas pessoas não estão envolvidas. Desde aquelas que estão diretamente ligadas com o produto e aquelas que
recebem dinheiro para que o produto possa passar. Quantas pessoas não recebem um dinheiro por fora ou com dinheiro corrupto para o dinheiro, para a coca ou a cocaína passarem em determinados pontos? Como? Não vai passar num aeroporto sem vigilância. O aeroporto tem que dar um jeitinho no aeroporto. Assim como tem que dar um jeitinho lá no porto de navios. Tem que dar um jeitinho na estrada. Tem que dar um jeitinho lá nos rios da Amazônia. Tem que dar um jeitinho para a polícia rodoviária não segurar. E quando chegar lá no porto da Europa, tem que dar um jeitinho dessa droga passar. E depois que passou no porto da Europa, tem que dar um jeitinho de chegar ao consumidor. Olha quantas pessoas não estão envolvidas até chegar ao consumidor final. Quantas pessoas não vão ganhar dinheiro nesse tráfico de drogas? Pode continuar, por favor. Tá bom. Enfim, quando chegam aos seus destinos, os grandes traficantes realizam a distribuição para o usuário que compra e contribui com o tráfico e as atividades ligadas a ele. O grande volume de dinheiro gerado pelo tráfico de drogas deve ser transformado em recursos legais. Esse processo é conhecido por lavagem de dinheiro, que ocorre através do investimento do recurso financeiro adquirido no tráfico de drogas em ações, obra de arte, jogos, restaurantes, hotéis e muitas outras atividades. No entanto, uma boa parcela do dinheiro fica reservada para dar continuidade ao tráfico e às atividades ilícitas ligadas com a prostituição, corrupção, além de financiar grupos professor, não sei isso aqui não. Como as não sei. Vocês nunca assistiram o Pablo Escobar, a série Pablo Escobar? Não. Nem conheço. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Acho que já, mas não me lembro. De guerra, não. Não gosto de série de guerra, sim, só que não... Gente, a série Pablo Quando eu Escobar... terminar a série que eu tô assistindo, eu assisto. Eu tô assistindo e quando eu terminar, eu assisto essa série. Eu vou ver se eu acho ela depois para vocês, é muito boa. Fala sobre exatamente todo esse processo, desde a fabricação até chegar no consumidor final e como eles lavam o dinheiro depois. Quantas pessoas não foram envolvidas? Que aí eu assisto. Não, eu vou ver aqui. Termina de ler aí que eu vou procurando. Tá bom. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O narcotráfico, apesar de ser uma atividade ilegal, portanto criminosa, se constitui em grupos organizados conhecidos como máfia. Dessa forma, as principais têm origem em países como Japão, China, Estados Unidos, Itália e Rússia. Beleza. Eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar só para vocês a série. Espera só um pouquinho. Uma guia. Ó, a série é essa aqui, ó. Eu acho que tem ela no... Quer ver, ó? Séries Flix, de graça, ó. Pablo Escobar. É o patrão. Narcos. Bem. Série Flix. Professor, eu sou pobre, não tem Netflix, não. Ah, será que só vai ter na Netflix, gente? Só vai ter na Netflix. Essa aqui, ó. Professor, tem um app também para celular. Professor, essa série aí não dá para assistir, não. Oi? Essa série não dá para assistir. Por quê? Porque ela não é dublada e tem mais de 300 episódios, professor. Ah, Tem mais de 300 episódios? Ela é Esquece, eu vou assistir mais não é nada. tudo isso não, gente. Eu não vou assistir tudo isso daí não, professor, desculpa. Não dá tudo isso não. Tem mais de 100. Professor, se der mais de 100 episódios, eu vou assistir. Não, tenho preguiça. Bom, eu indico. Assistam se vocês acreditarem em mim. Se vocês puderem assistir, assistam o primeiro episódio. Tenho certeza que assistir o primeiro já vai... Vocês vão assistir o segundo, terceiro, já tá no 10º. E no segunda temporada, terceira. Mas só tem uma temporada, professor. Hã? Professor,
Tá escrito ali, só tem uma temporada. Não Meu, é é só uma- uma, não. Essa série é Professor, uma das melhores que eu assisti na minha vida. professor, tem como Oi. assistir essa série de graça. É só Se você achar um aplicativo chamado T-Filmes, você assiste de boa, qualquer filme, qualquer série. Tem aquele site Séries Flix também, eu acho que tem, que é de graça. Bom, Professor. Tem um, vamos à questão sobre narcotráfico, para a gente encerrar. A última questão, são só 2 questões. Essa segunda questão é mais fácil ainda. Dentre os principais problemas na América Latina, temos o narcotráfico, uma rede capaz de operar em vários países e criar uma organização que distribui drogas pelo mundo inteiro. Aí são Colômbia, Peru e Bolívia são os principais produtores de produto. E tem o Brasil como rota para envio à Europa. Pergunto a vocês, a ponte de que forma as drogas passam pelo Brasil e por que encontram facilidades em entrar nas fronteiras brasileiras? Se vocês me ouviram aqui na aula, vocês vão saber responder facilmente. Tranquilo, gente? A ceia é só responder essas 2 questões. Beleza. Tá bom, professor. Alguém tem alguma dúvida? Professor, pode fazer manuscrito? Sim, pode fazer manuscrito. Se vocês quiserem só colocar as respostas, coloca 1 e coloca a resposta. Resposta 2 e bate uma foto no caderno. Sem letra de médico, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ok. Mas pode fazer documento também, né? Minimamente legível. E por isso que eu te perguntei se eu posso fazer manuscrito, que minha letra é pior do que de um médico. E eu também ninguém merece. Só que é o seguinte, já vou avisando. Qualquer resposta eu vou procurar na internet para ver se é plágio. Se tiver plágio, eu já desconsidero e devolvo. Você sabe o que é plágio, né? É uma cópia. Se tiver cópia, Sim, professor. for uma cópia extremamente igual ao da internet, eu devolvo, não vou aceitar. São 2 questões simples, eu quase que respondi elas para vocês. E eu espero até semana que vem, na sexta-feira que vem, eu encerro o bimestre. Quem fez as atividades fez, quem não fez não faz mais, porque aí acabou o bimestre. Tchau, pessoal, até segunda. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada pela Obrigada. aula. Obrigado você. pela Tchau, pessoal, bom final de semana. Tchau, professor. Tchau, vai com Deus, gente. Você conseguiu entrar, Kurt? Não segui, eu tava assistindo a aula aqui.